Oportunidades para curares velhas feridas e teres novas ideias e até novos ideais futuros. Vamos falar sobre a astrologia? De 26 de maio a 1 de junho. Dá para acreditar que já vamos a meio do ano, quase. Dia 28 temos Mercúrio em Touro em sextil a Saturno a Peixe. Mercúrio em Touro tem ideais de estabilidade, pensa a longo prazo, tem resiliência, também quer saber que pode contar com aquilo ali, com aquele salário, com aquela casa, com aquela pessoa. Saturno em Peixes é o professor difícil que nos obriga a criar limites e a dizer que não em sítios onde nós nos deixarmos ir, onde fomos para a terra de La La Land, onde fomos para o mundo dos sonhos. E então este sextil é uma oportunidade de nós, com uma visão, com um pensamento a longo prazo, percebermos que temos que restringir algumas coisas agora, para depois lá à frente temos mais segurança material. É uma questão de menos é mais. Se menos agora, mais no futuro. No dia 29 temos Marte em conjunção a Quirón em Carneiro Áries. E aqui é importante referirmos que Nó de Norte também está em Carneiro Áries. Então este atualmente é o ponto onde nós devemos tendencialmente evoluir. E aqui estamos a falar em Carneiro Áries Quirón. Quirón é a nossa ferida emocional aberta, não é? Quirón foi, em termos mitológicos, o centauro que foi atingido com uma seta envenenada, nunca curou, nunca mais pôde voltar a lutar, mas na tentativa de se curar, leu e aprendeu tanto que depois, ao longo da sua vida, foi curando as outras entidades, os outros deuses, porque tinha aprendido imenso. Portanto, este Quirón trata não só daquilo que é uma ferida nossa, como aqueles que já conseguiram ultrapassar essa ferida, que possam ajudar outras pessoas, que possam prestar esse ensinamento ou dar-lhe alguma utilidade. Com Marte é a proatividade, é a energia, é proativamente ir atrás de trabalhar essa ferida, trabalhar esse inconveniente, essa situação em que tu pensas que não consegues, que não mereces, que não podes, que não te deixam, enfrentares alguma zona de sombra dessas tua, com uma grande bravura, ou então é perceberes que existem pessoas que podem contar contigo porque estão a passar por uma situação pela qual tu já passaste no passado e que agora, efetivamente, essa tua experiência, essa tua aprendizagem pode ser colocada em funcionamento ou em prol das outras pessoas, não é? Mercúrio faz uma conjunção a Urano em Touro e aqui os nossos pensamentos vão andar um bocadinho erráticos. É um dia que é muito agitado, de repente podemos sentir uma mudança de linha de pensamento, um choque, como um choque elétrico, alguma surpresa que nos entra. Temos de estar também muito jogo de cintura e espaço na agenda para algum imprevisto que nos aconteça, alguma proposta que nos joguem para cima e que nós temos que saber lidar com a situação para não deixar escapar ou para não aproveitarmos se for alguma armadilha. Existe aqui uma noção muito de repente, de surpresas. Há muitos astrólogos que dizem que este é o dia mais surpreendente do ano, é o dia que nos traz mais informação inesperada, é o dia que nos traz mais linhas de pensamento diferentes daquelas que nós temos habitualmente, porque o nosso cérebro também vai estar atraído por coisas que não são habituais, por temas que não são habituais. Nós vamos querer estar a falar e a partilhar informação com pessoas que têm outras culturas, outras raças, outros credos. E existe aqui uma grande fluidez na troca de informação e de informação diferencial, e nós também, em termos daquilo que é o nosso posicionamento, as nossas conversas, as nossas opiniões, a colocar-nos de uma forma mais autêntica, com menos receio. No dia 1, este Mercúrio em Touro faz um trino a Lilith em Virgem. Ok, então, Mercúrio em Touro já falámos, Lilith em Virgem. Lilith é a primeira mulher de Adão, é aquela que foi expulsa do paraíso porque não se quis subjugar ao patriarcado e foi para o deserto. Diz até que Lilith é aquela cobra que chega até à Eva para lhe dar a maçã do pecado. Portanto, foi uma vingança, digamos assim, não é? A Eva é a primeira mulher que se subjugou àquilo que eram as vontades do homem. Mas existiu uma antes dela. Então, Lilith representa
o que tu serias se não tivesses medo de ser julgado pela sociedade? Se fosses autenticamente, de forma nua e crua, tu, o que é que tu serias? E em Virgem, mete em causa tudo aquilo que são as nossas estruturas, rotinas, dia-a-dia, horários, dietas, mete em causa toda essa zona arrumadinha da nossa vida. Este trino é uma oportunidade de pensar estabilidade a longo prazo de uma forma completamente diferente daquela que fizeste até agora. Provavelmente tens a tua vida organizada, ganhas dinheiro da mesma forma, trabalhas sempre às mesmas horas, no mesmo sítio, as mesmas rotinas, e aqui existem oportunidades de chacoalhar um bocadinho o que é esta realidade e fazer as coisas de uma forma diferente, que pode ser muito interessante também, não é? Porquê? Porque existe a promessa de a longo prazo tu efetivamente conseguires alterar a tua mentalidade sobre estas rotinas e sobre a forma como tens segurança material. Signo a signo. Carneiro Áries, existe uma velha persona que está a abandonar. Aquela, eu sei que aquilo que eu vou dizer é um bocadinho controverso, porque tu não és uma pessoa de ter medo, mas aquelas zonas de insegurança que existem na tua vida, onde tu achas que não consegues, que não podes, que não mereces, onde tens retraído até à data, que agora têm estado a ser trabalhados pela tua parte, vão ser ultrapassadas. Tu percebes que tens formas diferentes e disruptivas de fazer dinheiro, que tens outras oportunidades que te permitem ser mais autêntico, eventualmente até agora tens estado a ser um bocadinho bem comportado ou um bocadinho limitado, e existem agora novas oportunidades para ti, para fazeres dinheiro, onde tu percebes que podes ser inclusivamente muito mais feliz e estável. Isto implica que tu tens que mudar a tua mentalidade, tem que existir um shift em relação àquilo que é a forma que até agora fazias dinheiro, que gerava entrada, mas também temos aqui muita noção de valorização. O que é que tu valorizas? E começar a valorizar coisas diferentes, pessoas diferentes. Se calhar vais olhar para um rapaz ou para uma rapariga que é de um sítio, aspecto, religião, política completamente diferente daquilo que seria o que tu querias até agora. Se calhar vais olhar para um trabalho numa área completamente diferente, mas te faz perceber que ali podes ser mais autêntico. A tua noção aqui de geração de valor pode alterar e não estar tão agregada àquilo que foi uma segurança constante ao longo do tempo, mas agora há uma disrupção que te permite fazer coisas diferentes de forma mais inovadora, que impacte mais pessoas também. Touro. Eu gosto da energia que está reservada para ti agora para os próximos dias, porque é uma energia de cura. Cura atrás dos panos. É uma coisa que não se está a passar de forma visível para as pessoas. Mas há uma noção de tu conseguires ultrapassar dentro de ti, para alguns poderá até ser com a ajuda de terapeuta, situações onde tu achaste que não podias, que não conseguias e que não merecias. E que tens estado fechadinho numa gaveta para ninguém ver esse sofrimento, essa tristeza, essas dificuldades que tu tens estado a passar. E existe agora um grito, como que um renascer das cinzas, onde tu percebes que afinal podes ser tu. Afinal existem novas formas de te apresentares ao mundo, existem novas hipóteses, existe uma forma mais autêntica do que aquela que tu tens estado a fazer até agora, provavelmente subjugado a um sítio onde coubeste, onde foi uma zona de segurança, onde tinhas um salário seguro, onde de alguma forma tu percebeste que ali poderias descansar, mais ou menos entrar ali num piloto automático, mas essa zona também não te permitiu achar que podias mais, que conseguias. Essa zona castrou-te um bocadinho naquilo que era a tua noção de evolução. E eu acho que existe agora quase que uma rebeldia interior tua de como é que tu te queres apresentar para o futuro, o que é que tu queres construir, as novas formas disruptivas como te queres apresentar. Na sua versão mais básica tem a ver com uma mudança de visual, de look, de aspecto físico, mas é muito mais profundo do que isso. Foi um tratamento interno que tu fizeste, proativamente foste atrás de ultrapassar essas velhas inseguranças e zonas de sombra, aprendendo, analisando, falando com outras pessoas, falando com especialistas, e eu acho muito positivo. Alguns de vocês eventualmente até fizeram algum tipo de retiro, alguns de vocês estiveram num momento de catarse a escrever, principalmente para quem é comunicador, a escrever letras de música, a escrever livros, a escrever blogs, a escrever textos, a escrever vídeos, filmes, qualquer coisa que tenha a ver com proativamente
colocar essa energia num papel, numa letra, numa coisa que seja palpável, que seja visível. E para outros foi uma fase muito de transformação física por exercício físico, efetivamente. Nos últimos meses irem trabalhar intensamente naquilo que foi a vossa condição física, gastar energia para conseguir orientar o cérebro para uma zona mais positiva, e isso agora também se revela ao público com um corpicho muito mais interessante e saudável. Gêmeos, vais estar a retratar-te para aquilo que é um grupo de pessoas, nomeadamente que tem a ver com redes sociais, grupos de amigos. Existe uma noção de curar uma ferida aqui neste meio, eventualmente que tu possas ter que pedir desculpa a alguém de alguma coisa que tu fizeste, ou que tu possas perceber que tens o apoio das pessoas para um sítio onde tu achavas que não podias, não conseguias, não merecias, mas existe uma fase de cura, existe uma fase de catarse e que não é isolada, é com pessoas, é com comunidades, é com o apoio do que mais só tu e o teu umbigo. Esta fase da tua vida permite também que tu percebas e valorizes a autenticidade com que tu te deves colocar no mundo, o modo, as novas tecnologias, do modo diferente, valorizares-te, valorizar a tua espiritualidade, valorizar aquilo em que tu acreditas, não andar ao sabor do vento, deixar um bocadinho aquela dualidade que te caracteriza, que não se consegue posicionar de forma definitiva, que tem várias opiniões ao mesmo tempo, que ouve toda a gente. É necessário uma mentalidade mais objetiva, mais pés assentes no chão. É uma fase que eventualmente tens que estar a fazer algum trabalho mais minúcia, ou atento a escrever qualquer projeto, a assinar um contrato. O que interessa aqui é que tu tens que perceber que a tua mentalidade tem que estar mais focada no longo prazo do que propriamente nas várias opções que te podem aparecer entretanto na vida. Não te deixes ir, não percas o foco, tens uma escolha, mantém-te nessa reta, e o resto é só paisagem, é só ruído. Caranguejo Câncer, publicamente vens admitir que tens uma ferida, que precisas de tratar, que há algum sítio onde tu achavas que não podias, não conseguias, não merecias, que há algum sítio onde tu achas que foste incorreto e que precisas pedir desculpa publicamente. Há uma noção aqui de uma catarse, mas que é pública. Há alguma coisa que tu tens estado a refletir nos últimos meses internamente e que agora vê a luz do dia. E passa muito por tu começares a dar importância a temas de conversa e a informação que recolhes nas redes sociais, que é diferente daquela que era habitual, diferente daquela que era a zona segura, e tu começares a perceber que existem outros pontos de vista, que existe benefício na vulnerabilidade, que de alguma forma a pessoa admitir as suas fraquezas, as suas falhas e os seus erros pode ser visto como um sinal de força, e pode ser ainda melhor do que isso, ser apoiado por muitas outras pessoas que passaram exatamente pelo mesmo. Há fortes possibilidades de fazeres contactos com pessoas que têm uma posição muito estável financeiramente, mas que são pessoas que são de opiniões políticas, religiosas, diferentes da tua, são pessoas que vêm colocar em causa tudo aquilo que tu acreditas, tudo aquilo que é a tua linha de raciocínio até agora, aquilo que eram as tuas zonas de segurança e de certeza, e essas pessoas são interessantes para te trazerem uma maior abertura mental, uma maior abertura para a forma como tu te posicionas no mundo do trabalho, as tuas oportunidades e aquilo que te pode surgir para tu dares a cara, para que tu acredites que é por ali o caminho, que é ali que está o teu propósito e o teu destino de vida. Leão, vais-te posicionar de forma bastante assertiva neste mundo. Isso vai apanhar algumas pessoas de surpresa. Tu próprio também te vais surpreender contigo e como a capacidade da autenticidade te vai sair assim, de forma natural e espontânea. Eventualmente dar a cara por algum projeto ou alguma coisa em que tu acreditas, através de novas tecnologias, está na ordem do dia. Tens ainda assuntos pendentes para resolver onde tu achas que não consegues, não podes e não mereces, nomeadamente em termos da expansão daquilo que é a tua abrangência, aquilo que é o teu trabalho, a forma como ganhas dinheiro, os teus conhecimentos, e existem aqui fortes possibilidades de
admitindo isto publicamente, tu teres uma maior visibilidade. Ou seja, imagina, tu és uma pessoa que faz conteúdo para as redes sociais e que de alguma forma acha que nunca vai ser muito grande e explica de coração, com verdade, com autenticidade, aquilo que é a sua experiência e como é que tem corrido, e vir um apoio, nomeadamente de outros países e de pessoas estrangeiras, pessoas de outras culturas e políticas que tu não estavas à espera. Aqui o segredo é verdadeiramente a autenticidade. O segredo é tu posicionar-te sem máscaras. O segredo é tu seres coração, que é aquilo que tu naturalmente és, mas que às vezes te esqueces ou deixas para trás para ter uma fachada que brilhe mais, que seja mais feliz, porque tu queres que as pessoas acreditem em ti, que te ouçam, tu queres que as pessoas sejam felizes, tu queres trazer alguma coisa de positivo do outro lado. Então muitas vezes mascaras aquilo que são as dores, as tristezas, as inseguranças. A verdade é que tu tens alguma dificuldade em mostrar fraqueza publicamente, como se isso magoasse o teu ego. Quero acreditar que nesta fase vais ter maior facilidade e vais ver os benefícios disso. Se estás à procura de algum tipo de relação, que seja com pessoa do estrangeiro, que tenhas que mudar para o estrangeiro, por algum motivo de trabalho, existem aqui boas opções de perceber que sim, tu mereces ter essa oportunidade, tu mereces. Tu de alguma forma não precisas de escolher só uma coisa ou só a outra. Se existe aqui alguma dualidade na tua vida, pode existir aquela sensação do poças, estava a ir tudo tão bem e afinal agora ou uma coisa ou outra. Não, é uma fase em que tu percebes que podes ter, como dizem os ingleses, you can have the cake and eat it too, ou seja, podes ter o bolo e também comê-lo. É o melhor dos dois mundos, percebes? Mas tens que ter a capacidade de diminuir o volume do ego, não ter medo de mostrar zonas de fraqueza e ser autêntico. Virgem, se queres expandir na tua vida, vais ter que ter a capacidade de falar sobre questões financeiras partilhadas que te eventualmente têm magoado, que tu tens sentido inseguro, que tu achas que não consegues, não podes, não mereces. Imagina que tens que ir pedir algum empréstimo, que tens a pensão de alimentos, que há aqui alguma sociedade onde tu achas que não vais conseguir dar a tua parte, onde tu achas que não mereces, que o outro vale mais, que o outro contribui mais, que o outro vai melhor sozinho. Há aqui uma noção de ferida em termos destas fases de dinheiro que precisam de ser efetivamente trabalhadas, porque tu efetivamente tens uma possibilidade de expansão. Expansão daquilo que é a tua linha de pensamento, expansão daquilo que é o modo como tu fazes dinheiro, e esta expansão pode vir por uma maior abrangência daquilo que é o que tu vês no mundo, aquilo que tu sabes, aquilo que tu conheces, aquilo que tu falas, mas também pode muito bem ter a ver com outras pessoas do estrangeiro, pessoas que te ensinam outras coisas, viagens para outras culturas, e estas oportunidades vão precisar eventualmente de dinheiro que não é teu, que tu não tens, tem que ser partilhado, sociedade, crowdfunding, investimento, qualquer coisa aqui que tem que encaixar os dois, e para isso tu precisas pedir ajuda. Tu precisas de ser vulnerável e perceber que o orgulho não te vai levar a lado nenhum, vais ficar estancado exatamente no mesmo sítio. Atenção para quem tem problemas para pagar impostos, qualquer coisa que se deva ao Estado, está na altura de olhar isso de frente e não de varrer para debaixo do tapete, porque não vai correr bem. É melhor aconselhar-te com alguém que conhece bem a área, é melhor perceberes que tens tratado o tema de uma forma diferente daquela que tens feito até agora, porque senão não vai correr bem. Libra Balança. Vais admitir a um parceiro, a um sócio, a um cliente, a um concorrente que tens alguma dúvida ou incerteza sobre aquilo que és e aquilo que criaste até agora. Existem medos que tu mascaraste, que tu puseste uma fachada, que tu tinhas a necessidade de te manter com uma visão forte para não destabilizar aquilo que era a tua envolvente ou a tua entrada de dinheiro. Então, esta necessidade da vulnerabilidade vai-te colocar num sítio em que tu sentes que estás-te a colocar na mão de outro, então isso é um bocadinho desconfortável, mas é também uma noção de a pessoa ser forte, porque ser forte muitas vezes é mostrar a fraqueza, a fragilidade, e aqui vais ter a possibilidade de, admitindo esta fraqueza, admitindo esta zona de ferida,
eventualmente a outra pessoa fez alguma coisa que tu não estavas à espera, mas aqui tem mais a ver com uma insegurança pessoal. Vais ter a capacidade de te valorizares mais e os outros perceberem que tu vales o investimento deles. Então, ser mais fácil, de alguma forma, um sócio dar dinheiro, um parceiro dar dinheiro, a entrada de pensão de alimentos, algum tipo de herança ou de investimento que possa existir, ser aqui uma coisa que é mais, é diferente daquilo que tu estavas a pensar, é num tema diferente, é com pessoas que são diferentes, mas existem aqui fortes possibilidades de seres bem sucedido. Não é nos moldes que tu tinhas pensado inicialmente que vem este dinheiro, mas é assim que pode ser agora. É com pessoas de outros países, é com pessoas estrangeiras, é com pessoas de outras culturas, é com pessoas de outra política, é de alguma forma aqui algum tipo de terapia ou de aconselhamento financeiro que tu tenhas que ir à procura e também não é o típico que tu irias, ou que quem já passou por este tipo de situações iria à procura. E então aqui esta noção de ser diferente é uma mais-valia se tu queres fazer com que essa entrada de dinheiro exista. Quem está a passar por algum tipo de problema em relações que precisem de terapia, por favor, terapia de casais ou algum tipo de ajuda que, mais uma vez, eu volto a dizer, o tradicional aqui não vai funcionar tão bem como o diferente e o disruptivo. Há algum tipo de ideia diferente para que o casal se possa unir, conversar, para que um e outro possam dizer quais são as suas zonas de medo e de insegurança. Parece-me também aqui bastante positivo. O longo prazo deve ser construído de uma forma diferente daquilo que foi construído até agora a caminhada. Escorpião. Admitir algum medo ou alguma incerteza em relação àquilo que é um trabalho diário, em relação àquilo que é saúde, em relação àquilo que é algum tipo de conversas colegas, aquele meio, a nossa rotina, o nosso dia-a-dia. Existe um receio ali, se calhar de perderes o emprego, se calhar de não teres saúde, não conseguires chegar até uma idade com saúde ou não conseguires ter filhos. Existe uma noção aqui de um receio, de um medo que tu ainda não tinhas admitida pública e que eventualmente agora podes ter maior facilidade em verbalizar com aqueles que são importantes saberem essa informação, não é? Portanto, parceiro, sócio, cliente, alguma noção de trocar informação que te pode deixar desconfortável. É como se tu tivesses que admitir um medo ou uma zona de fragilidade, de insegurança para a última pessoa que tu querias admitir, mas é aqui que vem a tua libertação, é aqui que vem de alguma forma a tua capacidade de te regenerares e de te recuperares, porque vais perceber que do outro lado vais ter uma resposta de ajuda que não seria nada aquela que tu estavas à espera. Vai ser uma coisa disruptiva que te vai permitir ser autêntico, as pessoas vão sugerir novas formas de lidar com o problema, as pessoas vão estar disponíveis para te ajudar, dando-te outros pontos de vista, nomeadamente com novas tecnologias ou então com a integração em novos grupos, em novas linhas de pensamento, abrindo-te aqui a capacidade e o leque de oportunidades que tu eventualmente não tinhas visto até agora. Sagitário. Algumas inseguranças e medos em relação a filhos que se têm ou que se querem vir a ter. Eventualmente podes ter tido alguma dificuldade em reproduzir, ou os teus filhos estão numa situação que é mais complicada, e admitir isso publicamente que te tens vindo a remoer nos últimos meses vai permitir trazer-te alguma noção de segurança a longo prazo. Naquilo que tu deves construir na rotina, como é que podes se calhar pôr as coisas nos eixos, trazendo aqui uma noção de rotina que é construída de uma forma diferente daquela que foi construída até agora. Sim, as crianças precisam de rotinas, precisam de método, mas esse método pode ser diferente daquele que toda a gente faz. Não precisas de fazer exatamente igual, mas tens que estabelecer rotinas e autoridade em relação a filhos. Se não tens, se queres vir a ter, existem formas de tratamento alternativas que te podem aparecer agora no teu plano de saúde, na tua ideia, em alguma busca que tu faças. O tradicional aqui está um bocadinho colocado de parte. Para aqueles que têm projetos criativos e admitir que eles não correram bem ou que não tens as condições ideais para os desenvolver, será bastante benéfico. Porquê?
Porque é nessas conversas que vai nascer a luz. Alguém te vai dar uma opção, uma opinião, alguém te vai dizer faz de forma diferente, usa esta tecnologia, alguém te vai dizer ser mais autêntico, não sejas igual a todos os outros, sê tu. Há uma luz que nasce dessas conversas e dessa troca de informação com os nossos pares, com as equipas com que nós trabalhamos, com as pessoas com que nós de alguma forma vamos lidando no dia a dia. Capricórnio, admitir os teus medos e as tuas inseguranças em relação a casa, temas de casa, de mãe ou de família, vai permitir-te ter aqui uma compreensão da outra parte. Eventualmente quiseste manter uma fachada, que estava tudo bem, tudo seguro, tudo... Exato. Quando tu permites que saia essa máscara e sejas mais autêntico, vais perceber que do outro lado tens um apoio inesperado, nomeadamente de filhos. Porquê? Porque as pessoas vão perceber o teu ponto de vista e não te vão ver como aquela pessoa difícil, dura, impenetrável. Existe uma noção aqui de vulnerabilidade que te vai trazer uma empatia. Porquê? Porque te tornas humano. Não é só aquela casca rija, dura, aquela armadura. Então, começa a perceber que os filhos, nomeadamente os filhos, te vão conseguir trazer uma ajuda, uma percepção de longo prazo, mesmo que eles sejam pequenos, é a olhar para eles e é a acompanhá-los que tu vais perceber que existem opções diferentes. Existe uma noção de longo prazo que é diferente daquela que tu construíste até agora. Existem coisas que são na vida que são mais importantes do que esse sítio onde tu estás parado, onde estás fixado num determinado tema. Para aqueles que têm algum tipo de projeto criativo em andamento e que efetivamente tenha a ver com novas tecnologias e que implique muitas pessoas, grupos que impacte várias pessoas, existe aqui boas oportunidades de comunicação, de perceber que existem outras pessoas que podem ajudar nesse projeto, que há pessoas que efetivamente podem sentir que podem trazer novos pensamentos, que podem ser de outra religião, outra cultura, outro credo, mas que antigamente provavelmente tu lhes fecharias a porta e agora vais de braços abertos porque percebes que o caminho que se fez até agora não te vai levar ao sítio que tu queres no futuro. Então essas pessoas e essas ideias serão efetivamente acolhidas e bem-vindas. Para Aquário, admitir publicamente alguma coisa onde tu te sentes fraco, inferior, onde achas que não podes ou que não consegues, admiti-lo nas redes sociais, admiti-lo de alguma forma pública, escrita, falada, verbal, desenho, música, vai trazer-te um momento de catarse, vai trazer um momento em que tu te libertas de um peso, vai trazer um feedback positivo de pessoas que estão na mesma situação que tu, ou pessoas que já ultrapassaram e que de alguma forma te dão as dicas para que tu consigas ultrapassar e que não te sintas sozinho. Há algum tipo de assumir medos e inseguranças que não sabes quando estás num momento de contrato, quem está à procura de trabalho, vai-te fazer perceber que existe um feedback positivo do outro lado e que há possibilidades de o que não sabes ainda visa a aprender, que tens que ter a capacidade de querer, essa proatividade de eu tenho fome de saber essa informação, mas no entanto admito que ainda não sei, ainda não consigo. Tudo isto vai ser bastante positivo no modo como tu te relacionas e nas oportunidades que te chegam. Também é importante perceber que existem ideias que são disruptivas em relação a temas que têm a ver com casa ou com família. Se calhar decidir mudar de repente de casa, mudar de repente de país, de repente decidir ter filhos. Há aqui uma noção de chacoalhar aquilo que são as zonas de segurança que têm a ver com estes temas de criar raízes, família, casa, mãe, filhos, que de alguma forma de repente... lança os dados e joga de novo. Uma ideia completamente diferente e disruptiva em relação àquilo que se fez até agora. Existem fortes possibilidades de desenvolveres um hobby também a partir de casa com as novas tecnologias, onde lá está, tu vais admitir ao público alguns medos e inseguranças que tu tens e a partir de casa vais conseguir transformar esse hobby em algo que é verdadeiramente transformador para ti, mas provavelmente também poderá ser no futuro uma fonte de renda.
Peixes. Admitir que não te valorizas como te deverias valorizar vai permitir as outras pessoas perceberem algumas das tuas atitudes, alguns dos teus medos ou das tuas inseguranças. Admitir que não consegues ir primeiro, que não tens essa capacidade de liderança, admitir que não queres sequer, não é do teu interesse, admitir que de alguma forma ir proativamente à procura de um aumento, pedir um emprego, também não está dentro de ti. Tudo isso vai fazer com que as outras pessoas te percebam de uma maneira diferente e que sejam mais empáticas contigo. Aquilo que tu foste com as outras pessoas todo o tempo, agora vai poder ser contigo. Agora essas pessoas vão te poder dar o retorno, mas isso implica que exista uma vulnerabilidade da tua parte. Por outro lado, podes estar a comunicar de forma diferente e disruptiva, contratos em temas que não têm nada a ver com aquilo que tu fizeste até agora. Vais procurar, se calhar, trabalhos em áreas completamente diferentes, completamente disruptivas. Precisas de uma mudança de paradigma, uma mudança de uma zona de segurança, de um sítio que falaste sempre do mesmo tema, trabalhaste sempre no mesmo tema, focaste sempre na mesma coisa, agora precisas de uma coisa diferente e disruptiva, porque precisas fazer um reset à tua mente, precisas de nova informação, precisas de contactar com pessoas diferentes, outras culturas, outras políticas, outras crenças e religiões. Há a noção aqui de comunicar tudo isto de uma forma autêntica, seres tu, e não te refugiares, não meteres a cabeça debaixo da terra a fingir que não se passa nada, não seres um bocadinho aluado e quereres distrair com alguma coisa, droga, comida, excesso, para fingir que não se passa nada porque não queres lidar com esta coisa deste mundo 3D que te obriga a estar aqui fisicamente e a ter obrigações de um ser humano, que cá coexistimos todos, e desta vez vais ser mais corajoso. A vulnerabilidade de admitir algum medo ou alguma incerteza, alguma fragilidade, vai-te tornar mais corajoso.